Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje quinta-feira, dia 23 de 9 de 2021, hoje também dia do aniversário da minha avó. Quero aqui desde já mandar aqui meus parabéns, ela que nos acompanha lá de Mauá pela internet. Até esses dias ela estava brava porque não estava conseguindo acompanhar pela internet, mas já estamos aí de volta, o aplicativo da rádio funcionando, tudo perfeito, ela está lá acompanhando. Eu quero aqui mandar meus parabéns, Deus continue abençoando, conservando, tem sido aí nosso ouvinte fiel e está aí ficando mais experiente, então que Deus continue abençoando a vida da minha avó, a irmã Neide. Mas vamos começar o nosso programa ouvindo a nossa vinheta. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então, e eu quero aqui, desde já, convidar você que me ouve para mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode mandar a sua mensagem, mandar a sua participação, falar conosco, mandar seu testemunho. Estamos aqui prontos a bem lhe atender. E essa semana vocês sabem que nós estamos aqui na nossa série de exposições falando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E hoje nós iremos meditar sobre o gomo do fruto do Espírito, chamado paciência. Paciência. Então tenha paciência aí que daqui a pouco nós iremos falar um pouco sobre esse assunto, mas antes ouviremos os nossos patrocinadores. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, muito bem. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje aí já meditando no quarto gomo do fruto do Espírito, falando sobre a paciência. A paciência. Eu quero então ler novamente com vocês o texto que nós temos aqui meditado, Gálatas capítulo 5,
versos de número 22 e 23, que dizem assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós já meditamos aqui no primeiro grupo de gomos, que nós poderíamos assim dizer, que estão ligados ou estão relacionados ao nosso relacionamento com Deus. Isto é, o amor, a alegria e a paz. E agora nós estamos dando início a um segundo grupo de relacionamento, que é o nosso relacionamento com o próximo. Falando sobre a longanimidade ou paciência, a benignidade e a bondade, que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E somente semana que vem nós iremos falar do último grupo de gomos, que tem a ver com o nosso relacionamento conosco mesmo. Isto é, a fé, a mansidão e a temperança. Então, hoje nós estamos aí nos voltando para falar um pouco então sobre mais essa relação com o próximo, o fruto do Espírito mais relacionado com o próximo. E se você não ouviu ou mesmo acompanhou pelo meu canal no YouTube nenhuma dessas mensagens, nenhuma dessas palavras que nós temos aqui ministrado, acesse o meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Você vai encontrar lá uma playlist com o título O Fruto do Espírito, ou a playlist Programa Palavra Viva, e você vai encontrar lá todas essas mensagens salvas. Então aproveite, porque está assim um tempo muito proveitoso de aprendizado da Palavra de Deus e de crescimento nesse tema tão fundamental que é o fruto do Espírito. Muito bem. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Porque eu sei que você aí do outro lado é uma pessoa paciente demais. É uma pessoa assim, de uma paciência, que tem uma auréola na tua cabeça. Você está até levitando de tanta paciência que você emana. Mas eu quero fazer umas perguntas aí para você. Você é uma pessoa paciente? Pensa bem para você responder, hein? Você é uma pessoa paciente? Eu vou começar a dificultar. Se eu perguntar para o seu pai, ou para sua mãe, para o seu esposo, para sua esposa, para seus filhos, para o seu patrão, se você é uma pessoa paciente, o que eles vão me responder? Eles vão responder que você é uma pessoa super paciente? Ou eles vão falar assim, olha, esse cara é tudo menos paciente, essa pessoa aqui é tudo menos paciente? Ou melhor, o que tira a sua paciência? O que não pode acontecer que o seu coração vai à boca e você perde a linha? O que te deixa impaciente? E mais, quando você perde a paciência, em que tipo de pessoa você se transforma? Afinal de contas, quem você se torna sem paciência? Você já pode perceber aí que esse é um tema delicado. Porque a paciência é um fruto, ou um gomo do fruto do Espírito, que não adianta nós nos avaliarmos. Quem dá a palavra final, se nós somos ou não pacientes, é o nosso próximo. É com quem nós nos relacionamos. E geralmente, as pessoas mais próximas a nós é que podem dizer se somos pessoas pacientes ou não. Se nós melhoramos ou estamos piorando ao longo dessa caminhada.
Porque a paciência é algo que tem a ver com o nosso relacionamento uns com os outros, com Deus, com o próximo e até mesmo com nós mesmos. A ansiedade, a própria ansiedade, a irritabilidade, ser uma pessoa irascível, egoísta, tantas coisas tem a ver também com a impaciência conosco mesmo. Revela um pouco sobre a nossa personalidade, um pouco sobre o nosso caráter. Revela um pouco sobre quem nós somos. E eu quero começar a pensar aqui com vocês sobre esse assunto pela perspectiva de Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates. Você deve ter estudado sobre ele na escola. E ele, que falou muito sobre o mundo ideal, o mundo das ideias, ele desenvolveu uma teoria política, no seu contexto de Grécia Antiga, de Atenas, da Polis. E ele falou um pouco sobre o caráter, sobre o tipo de alma, o tipo de atitude que as pessoas tinham. E ele classificou que existem 3 tipos de caráter que moldam a alma das pessoas. E aí o primeiro é o quê? O caráter concupiscível, que são pessoas movidas pelo seu desejo carnal. Pessoas movidas pelo impulso, pelo desejo de satisfazer as suas paixões carnais. E ele dizia que esse caráter impulsivo, ele estaria localizado o quê? No abdômen ou no ventre. Essa ideia de ser uma pessoa que desejosa, concupiscível. E ele classificou que as pessoas que têm esse tipo de caráter ou esse tipo de característica deveriam trabalhar como artesãos ou em trabalhos em geral. Pessoas com esse tipo de personalidade deveriam trabalhar como artesãos ou no trabalho em geral. Porque essa personalidade de querer fazer, de ter de desejar uma certa liberdade, esse tipo de trabalho casaria bem com esse tipo de personalidade. O segundo grupo, a segunda característica que ele entendia da alma das pessoas, do caráter das pessoas, era o quê? O caráter irascível. Que eram pessoas o quê? Violentas, que eram pessoas o quê? Agressivas, cheias de ira, cheias de ódio. E ele diz que esse tipo de característica, de caráter, estava localizado o quê? No coração. Aquela coisa do coração acelerar, pessoas com raiva, com sangue nos olhos. Ele dizia que esse tipo de pessoa deveria ser o quê? Os soldados. Deveriam ser homens de guerra, deveriam trabalhar na guerra. E o terceiro grupo era o caráter racional. Pessoas que pensavam para agir, que eram pessoas que eram mais contidas, mais detidas, que tinham mais domínio próprio. E essa característica estava mais localizada do que? Na cabeça, obviamente. E esses seriam os políticos, esses seriam os filósofos, esses seriam os professores, os mestres da polis. Mas aí quando você olha para isso, você percebe que Platão não está preocupado em mudar a vida de ninguém. Ele está olhando para a polis, para os cidadãos da polis, e está olhando assim, esse aqui tem esse tipo de personalidade, aquele tem aquele tem aquele outro, e ele tem até um olhar otimista de tudo isso aí. Porque ele vê um atributo que talvez não seja muito legal, ou que não é muito interessante, e ele coloca no seu devido lugar. Ele fala assim, não, essa pessoa aqui pode ser útil nisso aqui, nessa área, nessa atividade. Porque já que ele tem essa personalidade, então vamos colocar ele para fazer isso aqui. Mas ele não está preocupado em mudar ninguém. Não, se você tem esse caráter, você vai ser um soldado. Se você tem essa característica, você vai ser um artesão ou trabalho geral. Ou se você tem aquela, você vai ser um filósofo, vai ser um político. Ele não está preocupado em mudar ninguém. E é a partir daí que entra o quê?
a concepção nossa a respeito sobre a paciência. O que a palavra de Deus nos ensina e nos fala sobre a paciência. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, na palavra de Deus, há uma preocupação em transformar as pessoas pelo poder do Espírito Santo. É por isso que nós estamos falando sobre o quê? O fruto do Espírito. É o Espírito produzindo na vida do pecador regenerado atributos, qualidades que fazem com que essas pessoas se pareçam mais com Jesus. Se ela era impaciente, agora ela vai ser paciente. Se ela não amava, agora ela vai amar. Se ela era triste, agora ela vai ser alegre. Se ela era uma pessoa de guerra, agora ela vai ser uma pessoa de paz. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a própria mensagem do cristianismo preocupa-se em transformar as pessoas pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Ele não quer canalizar você para uma atividade que tem mais a ver com a sua personalidade. Não, você tem uma personalidade X, você vai mudar ela pelo poder do Espírito Santo. Você tem como mudar. E é a partir daqui que eu quero então fazer 3 considerações sobre a paciência. E em primeiro lugar, nós temos que entender que a paciência é um atributo do caráter de Deus. A paciência é um atributo do caráter de Deus. E existem 2 episódios, de tantos que nós poderíamos dizer, mas existem 2 episódios nas Escrituras que nos chamam a atenção para enfatizar que o nosso Deus é um Deus paciente. Que o atributo que ele comunica a nós é a paciência. Nosso Deus é um Deus longânimo. Nosso Deus é um Deus paciente. No primeiro episódio você tem o que? Davi. Vocês lembram que Davi foi um dos grandes reis de Israel. Ele que trouxe de sua linhagem, de sua dinastia, que veio Cristo, veio Jesus. E é interessante porque quando você vai ler sobre Davi, Davi é aquele personagem da Bíblia que entrou em muitas guerras e que nunca perdeu nenhuma batalha. Pode ler. Você nunca vai ver Davi perder nenhuma batalha. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Dependia de Deus. Um homem de oração. Um homem fiel a Deus. Escreveu muitos salmos. Só que lá no final da vida de Davi, aconteceu que ele ficou vaidoso. E ele mandou fazer o quê? Um censo. Para saber quantas pessoas havia no seu reino, tanto de Judá quanto de Israel. E Deus não se agradou disso. E aí Deus enviou lá o profeta Gade para falar com Davi e dizer assim, ó, você quer qual punição? Afinal de contas, você quer ser punido pelo quê? E aí Deus deu 3 opções para Davi. A primeira opção eram 7 anos de fome. A segunda opção era 3 meses fugindo dos inimigos. E a terceira opção era o quê? 3 dias de peste sobre a terra. E Davi vai responder no texto de 2 Samuel capítulo 24, verso 14, algo que revela o atributo da paciência em Deus. Olha o que ele diz. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E eu acho isso interessante, por quê? Porque Davi prefere cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. E por que ele está preocupado em cair nas mãos de Deus? Porque ele sabe que Deus é o que? Longânimo. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Ele é paciente. Tem um outro personagem da Bíblia que também teve aí o seu pega pra capar com Deus. Que foi quem? O profeta Jonas. Você sabe que Jonas não queria ir para Nínive de jeito nenhum.
É o profeta fujão. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para onde? Foi para Tarsis. Desobedeceu à vontade de Deus. E por que ele foi para lá? Porque ele não queria a misericórdia e a graça de Deus aos ninivitas. De modo que depois de tudo que foi feito, de toda a conversão que houve, e esse é um profeta tribuloso, porque quem de nós, pregadores, não quer pregar e uma cidade inteira se converter a Jesus? Jonas é o único pregador que quer pregar, mas não quer conversão. Ele é um cara complicado. Só que o que aconteceu? Ele pregou e a cidade inteira se rendeu aos pés do Senhor. De modo que ele diz para Deus as seguintes palavras, capítulo 4, verso 1 a 3. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está preferindo a morte à conversão dos ninivitas, porque ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus longânimo e misericordioso. Então, nós precisamos entender que se nós queremos ser pessoas pacientes e produzir o fruto do Espírito chamado paciência, nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. E digo para você, não tem ninguém mais que possa nos ensinar a ser pacientes do que Deus. Deus nos ensina todo dia a ser pacientes. Segundo, a paciência só é produzida em meio às tribulações da vida. E aqui você sabe do texto que eu vou ler, Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, em que falam sobre essa verdade importantíssima sobre a paciência. Olha lá comigo. Capítulo 5, verso 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que produz a paciência? As tribulações produzem paciência. Você quer ser uma pessoa paciente? Deus vai mandar umas lutas aí na tua casa. Vai mandar umas provas aí, porque você está muito impaciente, ele quer produzir o fruto de Espírito em você. Aí ele te enche de prova, de luta, de batalha. É tesoura voadora, é pescotapa. É gente falando mal de você. É uns vizinhos perturbados. É tudo para exercitar aí, é para produzir em você o fruto da paciência. Enquanto você não entender esse mistério, você vai ficar na luta. Enquanto você ficar impaciente, você não vai entender que Deus está querendo trabalhar em você para depois trabalhar através de você. As tribulações são pedagógicas para a vida do crente. Deus não deixa nada acontecer na minha vida e na sua vida sem que Ele tire proveito. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Ele faz com que até nos momentos de maior dor e angústia seja produzido em nós o que? Frutos do Espírito. Que isso contribua para a nossa santificação, do nosso relacionamento com Ele. E, em terceiro lugar e último, a paciência não diz que somos fracos ou tolos, mas que sabemos qual é a nossa força e qual o seu impacto se não a refrearmos. Ser paciente não é sinônimo de ser bobo. Você já ouviu aquela frase, eu sou crente, mas não sou bobo? A paciência não quer dizer que você é bobo. Se você é uma pessoa paciente, não significa que você é uma pessoa boba. Não. A paciência é para que nós possamos o quê?
ter um domínio próprio, para que nós possamos exercitar muito bem o que? O fruto do Espírito, produzir o fruto do Espírito. Você sabe a sua força, mas você o quê? Se refreia. Você sabe o que você pode, o efeito que você pode causar, mas você o quê? Se contém. Paciência. Paciência. Tem coisas que você não resolve pela força do seu próprio braço. É o que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia não diz que você não pode ficar nervoso. Você pode ficar nervoso, você não pode pecar. Você não pode colocar o sol sobre a vossa ira. Não ficar o quê? Impaciente. Nervoso você pode ficar. Você não pode o quê? Dar lugar ao diabo. E a partir disso, começar o quê? A desagradar a Deus. Essa é a conclusão para nós. E não tem ninguém melhor para nos ensinar sobre a paciência do que Jesus. Jesus é aquele que lá do alto da cruz disse, perdoa, Pai, os pecados deles, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus é quem mais nos ensina sobre a paciência, e que nós possamos aprender nessa noite a produzir o fruto do Espírito, chamado paciência. Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta com a nossa série falando sobre o fruto do Espírito. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.